Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula após as avaliações. Hoje é a aula de número 16 e vamos começar a continuar com as nossas aulas da quarta unidade. Primeiro, gostaria de iniciar com a nossa frase do dia, como de costume. Vamos lá ver em inglês, depois em português. Nossa frase hoje, ela fala o seguinte: Don't be afraid, just, e a última palavra, believe. Nossa frase é um versículo da Bíblia, certo? E ela vai falar o seguinte, que não esteja com medo, não tenha medo, apenas acredite, certo? Então, acreditem aí, né? Deixem o medo um pouquinho de lado e acreditem, tá certo? Então, essa é a nossa frase que eu gostaria de trazer para vocês irem refletindo também. Vamos começar o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar hoje sobre substantivos, certo? Contáveis e incontáveis. Então, vamos entender o que é isso. Em inglês, nós falamos aí embaixo, como vocês observam, countable and, embaixo, na última linha, uncountable noun, que são os substantivos contáveis e incontáveis. E aqui, eu vou explicar para vocês o que é o contável e o que é incontável, tá bom? Vou mostrar para vocês qual a diferença dos dois. Mas, já de começo aqui, para vocês entenderem, os contáveis, já como o nome diz, né, já próprio fala pra gente, são aqueles que podem ser contabilizados, certo? Através de números, e eles têm a sua forma de plural também. Já os incontáveis, eles são substantivos que a gente não consegue contar e não possuem forma no plural, tá bom? Então, aqui na imagem eu coloquei só alguns exemplos para vocês, mas eu vou explicar melhor o que é esse contável e o que é incontável, tá? Uma das coisas que gera muita dificuldade quando a gente ensina essa matéria, né, essa aula para os alunos, é porque tem substantivos contáveis em português, que em inglês eles são incontáveis. Então, assim, é um pouco confuso, às vezes. Tem alguns que a gente precisa estar memorizando, certo? Estudando, aprendendo, e aí vai ficando na cabeça de vocês, porque tem coisa que pra gente não faz sentido. Você olha e diz assim, não, isso é contável, mas em inglês não, é incontável, certo? É o exemplo da palavra bagagem, que aí embaixo tem o nome dela também, se fala luggage. E essa é uma palavra em português que é contável, né? Porque a gente conta a bagagem, uma bagagem, duas bagagens, a gente vai contando. Mas em inglês não. A palavra bagagem, ela é uma palavra incontável, certo? Então, aqui só para que vocês consigam ver que tem algumas palavras que vai fazer sentido, tem outras que não. Com o tempo, vocês vão aprendendo isso melhor. Mas a aula de hoje já vai ajudar muito vocês a entender isso, tá? Então, aí embaixo eu coloquei um exemplo para vocês. Que a gente vai falar, né? Não usaríamos como o tree, por exemplo, que é o número 3. T-H-R-E-E. Por quê? Esse número 3, ele é usado para números, né? Então, quando eu falo que tem mais de uma bagagem, por exemplo, 3 bagagens, então eu estou contando ali as bagagens, só que ele não é contável. Lembra disso? Que essa palavra bagagem é incontável. Então, a gente não pode usar. A gente usaria com outra palavra, que vocês observam aí na frase, né? Usa ele, mas com outra palavra. Ele só não, tá bom? Então, a gente usaria com a palavra pieces, né? Então, são partes, 3 partes de bagagem, seria tipo isso, tá bom? Então, para que vocês possam entender já essa diferença. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pelos incontáveis. Como o nome já falou, eu já disse para vocês, são aqueles que a gente não pode contabilizar, tá bom? Através de números. E a regra geral, né, de uma regra geral, por exemplo, eles são usados apenas no singular. Então, não tem plural dessas palavras. Por exemplo, eletricidade. A palavra eletricidade a gente não pode contar. A gente não pode contar a eletricidade, certo? Arroz. Geralmente, a maioria dos grãos, em inglês, é incontável. Porque, por exemplo, a gente consegue contar 1 quilo de arroz, 2 a quantidade, mas, por exemplo, os grãos. A gente não conta os grãos de arroz. Na verdade, a gente conta o peso.
do arroz, por exemplo, tá bom? A água. A gente não conta a palavra água, tá certo? A gente conta o quê? O litro da água, 2 litros, por exemplo. Mas a água mesmo, a gente não conta. Então, é incontável, certo? Líquidos, né? Então, a gente não conta os líquidos, leite, mel, chá. E também tem aí na imagem para vocês, tem a palavra love, que significa amor. Então, sentimentos, a gente não conta sentimentos também, certo? Então, quando eu digo amor, raiva, o sentimento ele é incontável. A gente não vai contar. Então, aqui é só para vocês aprenderem, porque vai ter exercícios para vocês, né? Vamos ter atividades que vocês devem identificar. Qual ali é contável, qual é incontável. Aqui tem alguns exemplos para que possa ficar melhor para vocês, certo? Tem coisa aqui que pode parecer que seja contável, mas é incontável. Algo que confunde muito as pessoas é a palavra dinheiro. Tem aí a terceira imagenzinha da primeira fileira, tem a palavra dinheiro, que nós falamos money. O dinheiro, você pode dizer, dinheiro é contável, eu posso contar meu dinheiro. Só que tem um detalhe. A palavra, o dinheiro a gente conta, mas a palavra dinheiro a gente não conta. A gente não fala 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiros, né? A gente não fala assim. Então, a palavra dinheiro em si, ela é incontável. Então, cuidado com isso, certo? Porque dinheiro, ele é incontável. A gente pode contar quanto a gente tem, a quantidade, mas a palavra em si, a gente não conta, tá bom? Então, se atentem aí, porque é bem importante. Tem aí a neve também, a gente não conta, certo? Fruta. Esse é um pouco confuso, né? Porque pode parecer que conta, mas aí ele é incontável. Café, porque é líquido mesmo. Então, a gente não vai contar. Lembra que eu falei dos líquidos? É areia, tem aí também a chuva, tá bom? Papel, enfim. Essas palavrinhas aí já coloquei como exemplos para vocês, certo? Vamos lá para os contáveis. Os contáveis vão ter um pouco mais de sentido, né? Porque ali os incontáveis tem coisa que para a gente conta, que para o inglês não vai contar. Mas aqui é o seguinte. Os contáveis é aquele que vai indicar uma quantidade, através de um numeral, por exemplo. Então, tem aí para vocês coisas que eu consigo contar, né? Tem a laranja. 3 laranjas, 2 laranjas. Eu posso contar a laranja, certo? Então, ali, o outro que a gente viu, que é a fruta, são fruta no geral. Mas laranja, frutas isoladas, né? Laranja, mamão, abacaxi, a gente consegue contar, certo? Então, por exemplo, tem aí embaixo para vocês. Ela tem 2 cachorros. Então, eu consigo contar quantos cachorros a pessoa tem. 2, certo? Embaixo, há 3 televisões na minha casa. Então, eu consigo contar quantas televisões tem. Tá bom, pessoal? Então, aí é contável. Olha aqui os exemplos para vocês. Então, aqui tem o hambúrguer, né? Verduras, roupas, tá certo? Uvas, doces. Então, são substantivos contáveis. Essa palavrinha aí, não confundam, onde tem aí a xícarazinha, que se fala cup. Isso aí não é o chá, o café, tá certo? É só a xícara. Então, o nome xícara, ele é contável. Ela é contável, não é incontável não, tá bom? E aí as moedinhas, para vocês não confundirem, tá? Porque o dinheiro, como eu disse para vocês, a palavra a gente não conta, mas o dinheiro que eu tenho, por exemplo, eu consigo contar, certo? Mas a palavra em si é que a gente não conta. Outros exemplos para que vocês possam prestar atenção. Então, aqui tem vários exemplos para vocês, certo? Do que é contável e o que não é. Então, deu para vocês entenderem nessa diferença. Então, cuidado aí. Quando a gente fala na maioria dos grãos, por exemplo, aí tem açúcar, farinha, certo? Arroz, os líquidos, leite, tá bom? Tem mais o que aí, ó? Manteiga, o queijo, tudo isso é incontável, certo? Do outro lado, a gente tem o hambúrguer, tomate, batata, ovo, salada, as frutas isoladas, certo? Então, lembra disso, cuidado. Frutas isoladas, mamão, laranja, maçã, é contável. Mas a palavra fruta, ela é incontável, a palavra só. Mas, quando a gente quer falar de cada fruta, ela pode se contar, certo, pessoal? Sei que às vezes é um pouco confuso, mas no dia a dia também vocês vão
acostumando, tá bom? Já se liguem nessas regrinhas que eu dei para vocês. Quando a gente fala de líquido, grãos, farinhas, né? A farinha, por exemplo. Então, vão prestando atenção nisso, tá certo? Vocês vão praticar, vão realizar as atividades e aí vocês vão ficando mais craques aí, vão associando melhor aquilo que é contável e aquilo que é incontável, tá bom? E era isso que eu queria trazer para vocês na nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!